Todos os acessos com barricada em chamas. Essa é uma das regiões da cidade onde a polícia só entra à força e enfrentando muitos tiros. As barricadas marcam a fronteira entre dois mundos. De um lado, o território livre. Do outro, o controlado pelo crime organizado. Quando essas duas forças se encontram, o resultado é quase sempre o mesmo. A população no meio do fogo cruzado. Tem sido assim há 4 décadas. Mas depois desses confrontos, o Estado não se estabelece aqui, não governa, não protege, não muda a vida de quem mora neste lugar. E o poder continua nas mãos de quem domina o território, impondo o terror aos moradores. Uma mula mesmo, esse cara merece moral, não merece a paulada no corpo, muito tiro por dentro da cara, me chegar no inferno e matar de novo. A ação da polícia na última terça-feira tinha o objetivo de cumprir 100 mandados de prisão nos complexos do Alemão e da Penha, inclusive contra criminosos de outros estados que usam as favelas do Rio como esconderijo. E também de impedir o avanço do Comando Vermelho, a organização criminosa mais antiga do Rio. São desses 2 complexos de favelas que partem todas as diretrizes e decisões da cúpula da facção criminosa Comando Vermelho para todo o país. O Comando Vermelho nasceu dentro do presídio de Ilha Grande, no estado do Rio, nos anos 1970. Durante a ditadura militar, presos comuns e presos políticos dividiam as mesmas celas, porque cometiam o mesmo crime, roubo a banco. Dessa convivência, surgiu a organização que dizia combater a tortura dentro das cadeias. Era a Falange Vermelha, que depois ganhou o nome atual. Nos anos 1980, o dinheiro dos assaltos financiou o investimento num novo negócio, o tráfico de drogas. A Colômbia se tornou a grande produtora de cocaína e o Rio um dos centros das novas rotas. O Comando Vermelho se fortaleceu e passou a dominar territórios, como afirma a pesquisadora de segurança da Universidade Federal Fluminense. Muito dinheiro passou a circular nesses territórios. Isso ensejou disputa entre quadrilhas pelo controle dos pontos de venda. O Comando Vermelho passou a comprar armamento cada vez mais pesado para se defender e atacar rivais. Mas não conseguiu evitar as disputas internas, que provocaram divisões dentro do próprio grupo e o surgimento de novas facções, como a ADA, Amigo dos Amigos, que perdeu força e território nos últimos anos. E o Terceiro Comando, que mais tarde daria origem ao Terceiro Comando Puro, o TCP, que continua sendo o principal rival do Comando Vermelho no Rio. Manda ver outro, Peixão, pra nós matar, valeu? A tropa do Lúcio, tropa do Belão, pô. Em 2006, numa tentativa do governo de enfraquecer o grupo criminoso, chefes do tráfico foram transferidos para presídios federais. Mesmo assim, a facção continuou crescendo. Em 2010, a operação de retomada dos complexos do Alemão e da Penha, os mesmos onde a ação aconteceu esta semana, acabou contribuindo para que o Comando Vermelho se espalhasse. Esse mapa mostra como a fuga dos traficantes para a Baixada Fluminense e o interior do estado marcou uma nova etapa de domínio do Comando Vermelho no Rio. Os criminosos do CV foram flagrados na época fugindo pela mata da Serra da Misericórdia. A mesma rota que na terça-feira agora a polícia cercou para o confronto mais sangrento que a cidade já testemunhou. A partir de 2016, o Comando Vermelho rompeu relações com outra facção que domina o tráfico de drogas, o PCC. A disputa envolvia o controle das rotas no norte do país e as alianças com outras facções locais. Naquele mesmo ano, o PCC assassinou o narcotraficante Jorge Rafá, que dominava o tráfico na fronteira Brasil-Paraguai e passou a controlar essa rota. O Comando Vermelho perdeu espaço nas fronteiras, mas manteve o crescimento no Rio. A polícia diz que o traficante Doca, chefe da facção nos complexos da Penha e do Alemão, liderou a expansão para cerca de 50 territórios entre bairros e favelas da capital e da Baixada Fluminense. Ele era um dos procurados na operação da semana passada, mas não foi preso. O Comando Vermelho ele vem desde a sua fundação
expandindo os seus territórios. Se a gente olha em toda a série histórica, ele praticamente dobrou os seus territórios nesse período de 2008 a 2023. Para se expandir pelo Brasil, o Comando Vermelho fechou parcerias com facções locais de diferentes regiões do país. Passou a controlar a chamada Rota Solimões, o caminho fluvial que liga a tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia ao litoral norte brasileiro. Hoje, o Ministério da Justiça registra a presença do Comando Vermelho em pelo menos 23 estados. E onde chega, o padrão se repete. A violência cresce, com disputas por território, assassinatos e o domínio armado que se impõe sobre comunidades inteiras. O governo do Rio afirma que, a partir de 2020, o combate ao crime organizado ficou mais difícil por causa da DPF 635, decisão do Supremo Tribunal Federal que impôs regras e limites às operações policiais nas favelas depois de denúncias de mortes de inocentes e abusos. E diz que, nesse cenário de menor repressão, os traficantes se reestruturaram, se armaram ainda mais e ampliaram o domínio sobre novos territórios. Mas no combate às facções que aterrorizam populações inteiras, um dado chama a atenção: o investimento em inteligência policial no Estado, registrado no Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Em 2024, o próprio governo do Rio declarou que investiu menos de 16 milhões de reais com informação e inteligência, enquanto estados muito menores, como Acre e Rondônia, aplicaram mais de 300 milhões. Em São Paulo, o investimento declarado passou de 1 bilhão de reais. Deve ser só uma classificação orçamentária. Tem que estudar melhor esses números, porque muito mais que isso foi investido em segurança pública. Só as câmeras custaram muito mais que isso. O governo complementou a informação em nota. Disse que investiu 53 milhões de reais em inteligência nas polícias e no Gabinete de Segurança Institucional. E que nos últimos anos foram 4 bilhões e meio em tecnologia. Nós não iremos retroceder. Nada fará o Estado do Rio de Janeiro retroceder. Nós continuaremos enfrentando, e agora enfrentando mais ainda, derrubando barricadas, tirando armamento. Quem portar arma está cometendo, sobretudo armas de guerra, é um atentado contra a democracia. Na avaliação de especialistas em segurança pública, operações em que a polícia entra nas comunidades para enfrentar criminosos, troca tiros e depois se retira, mesmo se consideradas bem-sucedidas, não bastam para conter o avanço do crime organizado. Nós precisamos oferecer profissionalização, reforço escolar, lazer, esporte, educação e saúde de qualidade. Nós precisamos dar oportunidade para que as pessoas tenham uma vida digna, para que o crime não vá granjar apoios exatamente a partir dessa indignidade de um Estado que abandonou os pobres há muito tempo. Quando a dominação territorial pelo crime organizado volta às discussões, voltam também as mesmas perguntas. O que fazer? Por onde começar? Quem são os responsáveis? Nos anos 1990, uma cidade da Colômbia encontrou o caminho. Medellín tinha o pior índice de homicídios do mundo. 381 assassinatos por 100 mil habitantes. Hoje, são 14. A virada começou pela certeza de que não adiantava entrar só com a polícia. Era preciso permanecer, reconstruir, transformar. O projeto trocou a lógica da guerra pelos investimentos do Estado e das empresas. Para levar urbanismo social às áreas mais violentas, escadas rolantes em morros, metrô aéreo, bibliotecas, escolas, parques. Preferimos não falar de... A gente não gosta de chamar de milagre, nem de dizer que é um modelo, mas sim um conjunto de processos que envolveu empresários, universidades, o governo e as próprias comunidades para transformar Medellín. Juan Sebastián Fernández é arquiteto e trabalhou na prefeitura de Medellín no início dos anos 2000. Ele explica que a polícia passou a atuar como parte da rede institucional, não como uma força isolada. O mais importante é o que vem depois do combate ao crime, quando se começa a reconquistar o espaço público, oferecer educação, oportunidade de emprego, acesso à vida em sociedade. Afinal, são direitos de cada cidadão. O projeto é reconhecido no mundo inteiro e recebeu o prêmio considerado o Nobel do Urbanismo.